Olá, imagine a seguinte situação. Manhã de terça-feira, escola pública de um bairro, aula de ciências sobre o corpo humano. A professora está abordando a puberdade, a menstruação e as transformações do corpo, tudo o que se encontra em qualquer livro didático razoavelmente bom. O estudante lá no fundo da sala grava um trecho com seu celular. Mais tarde, o vídeo é compartilhado em um grupo de WhatsApp denominado Pais contra a Ideologia de Gênero, acompanhado da seguinte legenda: Olha o que estão ensinando para o seu filho. Durante a noite, isso já foi relatado em uma rádio local, onde uma pessoa questionou se não seria um caso para que o Ministério Público fosse em cima dessa escola. Agora, em uma cidade diferente, em outra escola, mais um escândalo. O foco dessa vez é um livro paradidático que apresenta uma família com duas mães. Vamos deixar claro que o livro foi aprovado em edital, está de acordo com a BNCC, mas um vereador entrou na biblioteca filmando e agitando o livro, afirmando que estão sexualizando as crianças. Ele prometeu uma PL para proibir esse tipo de material em todas as escolas do município. Há pais que aplaudem, enquanto outros se questionam como um desenho com duas mães pode ser visto como uma ameaça à estabilidade da sociedade. Bom, a princípio, isso parece ser só mais uma polêmica, né? Mais uma polêmica em torno da escola. Ora, quem educa o que pode ser dito, onde termina o ensino e começa a doutrinação. No entanto, se analisarmos com mais atenção, podemos observar uma guerra cultural sistematicamente organizada em torno de três eixos. Vamos a eles: educação, gênero e religião, onde a escola se transforma em um campo de batalha simbólica. É isso que pretendo analisar nesse espaço: a origem de projetos de lei que se opõem à ideologia de gênero, as controvérsias em torno do ensino religioso, a censura de materiais e as implicações disso para o pluralismo, além da liberdade de cátedra e a proteção de minorias. O que, para mim, me parece que, de alguma forma, algumas pesquisas estão investigando essa ofensiva antigênero que nos auxilia a compreender o que está em jogo. E aqui eu começo com uma pergunta: em que momento gênero se tornou um palavrão na política educacional? Se revisitarmos a discussão do Plano Nacional de Educação, que ocorreu em 2014, podemos encontrar todos os registros históricos. A proposta inicial do PNE citava de forma clara e direta a igualdade de gênero e a orientação sexual como diretrizes para combater as desigualdades na educação, ao lado de raça e território. Durante o caminho até a aprovação, esses termos são eliminados, obviamente sob a intensa pressão de grupos conservadores associados a setores religiosos e ao que posteriormente se firmou como o movimento Escola Sem Partido. No caso, gênero é arrancado do texto e substituído por uma forma genérica sobre todas as formas de discriminação. A partir desse ponto, o debate sobre políticas públicas se transforma em uma campanha moral contra uma suposta ideologia de gênero. Estudos de Sônia Correia e de outros pesquisadores indicam que essa expressão ela não se origina no Brasil. Na verdade, ela é resultado de estratégias católicas de âmbito internacional, desenvolvidas sobretudo na década de 1990, em resposta às conquistas relacionadas aos direitos sexuais e reprodutivos. Aqui, o conceito é adaptado e se torna especialmente poderoso dentro do contexto educacional. Vejamos, entre 2014 e 2015, ideologia de gênero se espalha em notícias, panfletos, púlpitos e redes sociais como um rótulo para deslegitimar qualquer material que fale de igualdade de gênero e diversidade sexual. Em um curto período,
surgem diversas leis em nível municipal e estadual que proíbem gênero e orientação sexual em planos de educação, currículos e livros, muitas delas se espelhando umas nas outras e claramente inspiradas na escola sem partido. O mote é invariavelmente este: defender crianças de uma suposta doutrinação político-sexual por parte de professores, livros didáticos ou ONGs. Para garantir essa proteção, esses materiais buscam banir da escola qualquer debate relacionado à identidade de gênero, tipos de famílias, violência contra mulheres ou bullying homofóbico. Esse movimento não surge de forma natural. Ele recebe suporte de uma coalizão que une setores da bancada evangélica, grupos católicos conservadores e figuras da direita, que especialmente entre 2014 e 2016, embora até hoje eles persistam, né, nessa campanha, né, eles acreditavam na narrativa de que o Estado estaria sexualizando precocemente as crianças e corrompendo a infância por meio de políticas educacionais, sempre acompanhada do fantasma do kit gay, que nunca existiu da forma descrita. Sônia Correia argumenta que isso faz parte de uma ofensiva antigênero mais ampla, que usa a figura da criança em perigo como combustível emocional para transformar discussões de direito em cruzadas morais. No entanto, do outro lado, há uma resposta institucional. A partir de 2017 até 2025, o Supremo Tribunal Federal é acionado em função de leis antigênero. No julgamento das ADPFs 457, 460, 466, 522 e 526, o STF considera inconstitucionais várias normas que proibiam a discussão sobre gênero e orientação sexual nas escolas, por violarem a liberdade de ensinar, o pluralismo de ideias e a igualdade de gêneros, além de invadir a competência da União em matéria de diretrizes e bases de educação. Mas acreditem, os vereadores, os deputados, eles continuam insistindo, mesmo sabendo que o STF vai barrar. E por que eles fazem isso? Obviamente, pelo clique, né, pelo post. Né? Afinal de contas, olha, eu estou lutando contra o nosso inimigo. Qual que é o nosso inimigo? Seria igualdade de gênero? Fico imaginando qual é a lógica disso, mas há uma lógica. Está por trás, tudo isso está por trás de uma ideologia, certo? Continuando, no ano 2025, o tribunal anula legislações de cidades como Tubarão, fica na Santa Catarina, Petrolina, que fica em Pernambuco, e Garanhuns, que também fica em Pernambuco, que proibiam a utilização de termos de gênero em currículos, materiais didáticos e até mesmo nas bibliotecas. Simultaneamente, há outro aspecto da guerra cultural, ou seja, a educação religiosa. Em 2017, por uma margem estreita, o STF determina que o ensino religioso nas escolas públicas pode ser confessional. O que significa isso? Ligado a uma tradição específica, desde que a matrícula não seja obrigatória. Para alguns, isso representa um reconhecimento da real influência da religião na sociedade brasileira. Ora, para outros, é um caminho para a promoção da evangelização nas escolas públicas, beneficiando aquelas religiões que já possuem um maior poder institucional. Em outras palavras, a escola é, ao mesmo tempo, objeto de legislações que buscam eliminar o ensino sobre gênero do currículo escolar e de determinações que permitem a inclusão explícita de ensinamentos de diferentes religiões na grade escolar. Quando aproximamos ainda mais essa lente, vamos lá dar um foco, né, bem bonitinho, percebemos que a escola está rodeada por um ecossistema de mídia e tecnologia que, obviamente, intensifica os conflitos e diminui as nuances. E aí nós vamos voltar a falar das redes sociais, onde grupos no WhatsApp, canais de YouTube e perfis em outras mídias
estão constantemente gerando pânicos morais em torno da educação, onde aparecem professor ensina comunismo, escola sexualiza crianças, livro ensina criança a ser gay, a coisa mais tola do planeta, mas acontece. O mesmo roteiro se repete. Primeiramente, um trecho de aula ou livro fora de seu contexto. Em seguida, uma legenda carregada de emoção acusando ideologia de gênero ou doutrinação. Depois vem a mobilização, pressionar a gestão, cobrar vereador, protocolar um projeto de lei. Tudo isso apresentado como uma estética que transmite urgência e constante clima de escândalo, resultando em um grande número de curtidas, compartilhamentos e visibilidade política para aqueles que aproveitam o medo que pais e mães sentem. Esse é o objetivo. Tá claro? Ora, por que você vai protocolar um projeto que você sabe que não vai ser aprovado? Ou, se for aprovado, vai ser barrado no STF? É óbvio que eles só querem um compartilhamento, eles não estão nem aí para a questão da ideologia de gênero. Tolos são os que acreditam nisso, né? E que encaram isso como uma guerra. Larguem mão disso, gente. Pelo amor de Deus, esqueçam disso, tá? Essa guerra foi criada por alguns movimentos que têm interesses políticos por trás. Nós é que somos a massa de manobra. Nós precisamos parar de ser tolos e ficar entrando nessa jogadinha de ficar compartilhando, dando like, não sei o que, para esse tipo de conteúdo, né? Até porque o professor acaba se sentindo o quê? Bloqueado. Ora, o professor tem que ter um mínimo de liberdade para falar o que ele bem entende. É óbvio que se ele exagerar, ele vai ser penalizado. Mas na grande maioria das vezes que a gente vê essas bobageiras nas redes sociais, são realmente bobageiras. Não são exageros dos professores, com certeza, a grande maioria. E aí eu vou voltar com a Sônia Corrêa, que descreve essa campanha antigênero como metapolítica. Vou tentar explicar o que é essa metapolítica, né? É algo que vai além das legislações e busca transformar o ambiente cultural, afetando igrejas, mídias, movimentos parentais, no caso, e influenciadores nas redes sociais. No Brasil, essa pauta se conecta ao bolsonarismo e à digitalização da política, onde memes e vídeos curtos desempenham papéis essenciais na normalização de discursos antigênero. A dinâmica da economia da atenção se encarrega do resto, como já expliquei várias vezes, né? Conteúdos que provocam medo e raiva se espalham mais do que artigos sobre a BNCC ou pesquisas sobre a equidade de gênero na educação, coisas ou assuntos que normalmente trazem o bem comum, que dizem como que nós devemos trabalhar direito, que ajudam a diminuir as desigualdades entre as pessoas, entre as comunidades. Mas, sinceramente, o influenciador que ganha dinheiro com isso, ele está pouco se inchando para esse tipo de coisa. Ele está mais querendo o conflito mesmo. E muitas vezes ele nem acredita. Eu vou falar a verdade para vocês, a maioria das vezes eles nem acreditam naquilo. Eles só ganham dinheiro com aquilo. Tolos somos nós que acreditamos na benevolência dessas pessoas. Não. E para aqueles que estão imersos no ambiente escolar, essa batalha cultural traz consequências subjetivas significativas. Professores têm medo de abordar assuntos relacionados a gênero, sexualidade, diversidade familiar e direitos humanos, mesmo que tudo isso esteja oficialmente previsto e seja parte da prevenção à violência e à discriminação. Vocês estão conseguindo entender onde nós estamos chegando? Conteúdos que deveriam ser ministrados para diminuir desigualdades, diminuir violência, diminuir discriminação, são bloqueados porque alguns grupos estão interessados, né, em criar conflitos em relação a isso. E nós entramos nessa jogada. Agora, sinceramente, quem que ganha com isso? Sinceramente, são seus filhos que ganham com isso? Acredita, não são. Né? A partir do momento que você não discute nem direitos humanos dentro da escola, o que vai ser da nossa sociedade? Né? O que grande parte da sociedade confunde são as comissões de direitos humanos
com os direitos dos humanos, certo? E você conversar e discutir sobre os direitos dos humanos é extremamente importante, sobretudo para que você crie uma esfera de respeito, consideração, né? E que, obviamente, você consiga diminuir a violência entre as pessoas. O que isso tem de ruim? Nada. Mas para alguns grupos isso serve para ganhar muito dinheiro e influência política e religiosa. Beleza? Então, continuando. Possibilidade de serem gravados os professores, né, editados e expostos nas redes sociais, assim como a ameaça de projetos de leis locais e a pressão coordenada de grupos, resulta em uma espécie de autocensura preventiva. Vou explicar. É mais seguro não tocar no assunto. Olha que louco nós chegamos. E aí, para jovens do grupo LGBTQI+, ou aqueles que fogem aos padrões de gênero e sexualidade, a mensagem é ainda mais cruel. Quando as leis e as campanhas afirmam que gênero não pode ser mencionado em aula, ou que livros com famílias diversas devem ser retirados, a mensagem implícita é que essas existências são problemáticas. Algo que deve permanecer fora de vista. Consegue entender? Por exemplo, uma família que tem a mãe e os filhos, não tem o pai, passa a ser discriminado. Mas vamos lembrar que famílias onde a mãe é a chefe de família já passou de 50% no país. Então, qual que é a família tradicional, afinal de contas, das pessoas de bem desse país? Algo para a gente pensar, não é isso? A escola, que deveria ser um ambiente seguro contra o bullying e a violência, pode acabar se tornando mais um espaço de silenciamento. Em termos morais, o repertório coletivo se torna mais pobre. Em vez de se tratar de forma séria a questão de como enfrentar as desigualdades de gênero na educação, que várias pesquisas mostram ser reais, né? Em desempenho, evasão, violência, o debate fica travado em rótulos como ideologia, doutrinação, kit gay, essas bobageiras que não acabam nunca. O espaço público se reconfigura em pobres oposições. Vamos lá, olha. Família versus escola, fé versus ciência, pais versus professores. Olha que louco isso, né? As quais simplesmente não conseguem abranger a complexidade de uma sociedade plural, onde crianças e adolescentes possuem direitos próprios, não sendo apenas extensões da vontade dos adultos. Pensem nisso. Aí é onde entram algumas pensadoras contemporâneas. Entre elas, eu destaco Judith Butler, que se tornou uma figura central na luta contra o gênero. Em 2017, ela foi alvo de manifestações hostis no Brasil. Foi queimada em efígie e tratada como se fosse a mãe da ideologia de gênero. Butler nunca produziu um guia de doutrinação, mas o que ela fez foi refletir sobre como homem e mulher, masculino e feminino, não são apenas dados biológicos, mas resultados de normas culturais repetidas que orientam como devemos falar, vestir, amar e ocupar instituições como a escola e a família. Quando os movimentos antigênero fazem de Butler uma inimiga número um, o verdadeiro alvo não é apenas a filósofa, mas também a própria capacidade de questionar essas normas. A ideologia de gênero atua como um espantalho eficaz. Vou tentar explicar isso, tá? Um rótulo flexível o suficiente para abranger qualquer questionamento aos papéis tradicionais e suficientemente aterrorizantes para gerar pânico. Estudos brasileiros caracterizam esse fenômeno como a construção de um pânico moral em torno da criança sob ameaça. Ou seja, a noção de que discutir gênero na escola seria o mesmo que sexualizar crianças, promover a homossexualidade, a pedofilia ou até mesmo o comunismo. Olha onde o pessoal consegue chegar, né?
Mas vamos lá. Nancy Fraser é outra autora relevante, que concebe a justiça como uma mescla de redistribuição e reconhecimento. Para ela, as injustiças de gênero não se resumem apenas à escassez de recursos financeiros ou à ausência de respeito simbólico. Elas representam ambas as situações simultaneamente. Mulheres e indivíduos LGBTQI+, enfrentam desigualdades econômicas, no caso, trabalho não pago, precariedade, exclusão, né? Além de padrões culturais que as desvalorizam, zombam delas e as patologizam, né? Como se fosse uma doença. Quando trazemos isso para o âmbito da educação, a luta contra a ideologia de gênero, ela não se limita apenas ao campo simbólico. No caso aí, livros, palavras ou imagens. Ela exerce um impacto tangível em termos de oportunidades e proteção. São interrompidos programas de prevenção à violência de gênero nas escolas. As capacitações para professores são deixadas de lado. E os conteúdos que ajudariam tanto meninas quanto meninos a reconhecer abusos e assédios são eliminados da agenda. Só coisa ruim, né? Esse tipo de agenda só traz coisa ruim para o trabalho, para o desenvolvimento das atividades na escola. Mas os influenciadores, os religiosos e os políticos, especialmente de direita, estão preocupados com isso? Nem um pouquinho. Estão pouco se lixando. Quanto pior, parece que é melhor. Né? Vamos lá. Então, de acordo com um artigo recente que discute o backlash de gênero, que é mais ou menos o seguinte: é como se fosse um efeito que ocorre quando o poder legislativo, impulsionado pela reação da sociedade, ou por estar inconformado, vamos dizer assim, com determinadas decisões judiciais, acaba editando leis ou emendas à Constituição Federal com o objetivo de esvaziar ou de alterar algum provimento emanado do Poder Judiciário, que acaba versando sobre esse tema. Então, de acordo com esse artigo, né, que discute exatamente essa reação, né, esse backlash de gênero na educação do Brasil, os ataques ao Escola Sem Homofobia, a eliminação da palavra gênero do Programa Nacional de Educação, e a caça a materiais didáticos com perspectivas de gênero acabam enfraquecendo políticas que foram elaboradas exatamente, precisamente, para evitar a violência e a discriminação. Vejam que coisa louca. Fraser, ela critica abordagens que se concentram apenas no reconhecimento, naquele alterar a linguagem sem mudar as estruturas, ou apenas na redistribuição, que na prática é o ajustar os recursos sem modificar as normas. A luta contra o gênero é quase o contrário do que ela sugere. Vamos explicar? Ela fortalece tanto a desvalorização simbólica de algumas identidades, quanto a distribuição desigual de riscos e proteção. As maiores vítimas dessa situação são, sem dúvida, as meninas e os estudantes LGBTQI+, que dependem da escola pública como um ambiente básico de segurança e uma oportunidade para construir seu futuro. Mas reforço cada vez mais meus argumentos. Por fim, pode-se afirmar que a luta em torno de educação, gênero e religião é menos uma guerra sobre palavras e mais uma disputa sobre quem tem o direito de imaginar o futuro dos filhos dos outros. Pensaram nisso? De um lado, temos leis, campanhas e pressões que buscam proteger a escola de qualquer questionamento sobre os modelos tradicionais de família e gênero. Lembrar que pode ser até um modelo tradicional, mas já não é mais o mais comum, vamos lembrar disso, né? E do outro, existem decisões judiciais, pesquisas e práticas educacionais que afirmam que é essencial para a escola pública, em uma democracia, enfrentar desigualdades e violências como parte de sua missão. Podemos deixar este lugar com algumas questões desconfortáveis. Até onde estamos dispostos a permitir que medos meticulosamente criados, repetir, esses medos são meticulosamente criados, tá? Que é um pânico moral da criança sob ameaça, não é isso?
determine o que é permitido e o que não é em termos de fala na sala de aula. Até que ponto nos habituamos a observar professores monitorados e silenciados, enquanto os mesmos jovens passam horas em plataformas que não se preocupam com o pluralismo ou a proteção de grupos minoritários? Ou seja, essas plataformas estão pouco se lixando com a história de ideologia de gênero. Elas estão mais preocupadas com o conflito. E aí o que a gente faz? A gente cala o professor, o aluno sai, vai para as redes sociais, onde ele é bombardeado com esses conteúdos. Qual que é a lógica disso? Portanto, na prática, implica uma defesa de uma escola neutra, se essa neutralidade acaba coincidindo com a manutenção de hierarquias de gênero e sexualidade que favorece alguns e, logicamente, precarizam outros. Entenderam? Se este roteiro te ajudou a observar a escola com mais atenção, independentemente de você ser professor, pai, mãe, aluno, ou simplesmente alguém preocupado com o futuro da educação, por favor, pessoal, deixa aí seu like, né? Inscreva-se no canal se considerar adequado e vejo-os brevemente.